Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, momento profético na presença do Altíssimo. E eu quero bem dizer e louvar ao nome do Criador de todas as coisas, pela sua vida e pela vida de toda a sua família, por esse momento, por essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos na mesma fé. Eu peço para você que está me acompanhando, que você possa, nesta oportunidade, você que está se achegando já e deixando aí o seu like, também compartilhando com todos no Facebook, no Instagram, também no Twitter, no Telegram, manda para frente também lá no WhatsApp, em todas as plataformas das redes sociais, passa para frente, porque o assunto de hoje é muito importante e quase ninguém está falando sobre isso. Essa é a grande realidade. O assunto é importante e quase ninguém está falando sobre isso. Então eu peço que você possa compartilhar. Parabéns ao Gilberto de Sá e todos os aniversariantes deste dia de hoje e também do decorrer desse mês, né? Deus abençoe todos os aniversariantes do dia de hoje e do decorrer desse mês. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Vamos para cima, gente? Vamos para cima porque eu quero já, nesse início de programação, entrar no assunto, tratar com você. Nós estamos em uma live de perguntas e respostas e eu gostaria muito que você interagisse conosco, chamando todo mundo lá que você conhece para participar. Deixa eu ver aqui, o microfone, tá tudo certo. O áudio do microfone meu tá chegando bem aí para você, né? Tá tudo tranquilo? Então, eu gostaria que você chamasse todo mundo para participar conosco nessa oportunidade e automaticamente nós estaremos tratando de um assunto muito importante. Eu quero estar falando sobre as 7 armas. Que 7 armas são essas, pastor? Já já eu vou te passar. E eu sei que você precisa dessas armas para que você possa continuar caminhando, servindo e andando dia após dia aí na presença de Deus. Então, vamos interagir rapidamente, porque com certeza será bênção. Você que está pela primeira vez, inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações, porque é muito importante nós caminharmos juntos rumo à Nova Jerusalém, tá bom? Vamos fazer um instante de oração e já entrar no assunto dessa nossa live. Depois eu vou abrir para as perguntas e também as respostas. Olha lá o nosso irmão João Carlos, Deus abençoe, maravilha, está lá nos Estados Unidos, em Boca Raton, é isso? Deus te abençoe, lá na Flórida. Vamos fazer um instante de oração, então, e com certeza Deus estará nos honrando. Boa tarde, é ao vivo? Com certeza, ao vivo e a cores, né? Vamos, então, clamar ao Senhor nosso Deus. Altíssimo, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu quero te agradecer por esta oportunidade. Peço ao Senhor que abençoe a todos os que estão nos acompanhando em casa, no trabalho, aqueles que estão no trânsito, pessoas que estão no Brasil e fora do Brasil. Que o Senhor possa visitar a todos, fazendo coisas grandes e extraordinárias na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, a tua palavra nos afirma dizendo que este povo, que se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então me ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então abençoe a todos nesse instante, com paz, com saúde, com livramento e, acima de tudo, abra o nosso entendimento para nós compreendermos a tua boa, a tua perfeita e a tua agradável vontade para as nossas vidas, em o nome de Jesus. E você que crê nesta oração e concorda, diga amém, e eu concordo em o nome de Jesus. Graças a Deus. Baruch Hashem. Graças a Deus por esta oportunidade de nós estarmos aqui juntos na mesma fé, vivendo, respirando essa glória que é o Evangelho do Senhor na face da terra. Eu quero trazer para você uma passagem bíblica e comentar contigo a respeito das armas espirituais que estão à disposição de todos nós na face da terra. Deixa eu ler para você aqui uma passagem bíblica. Deixa eu ler para você em Efésios capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso de número 13. Efésios 6, a partir do verso de número 13. A maioria das vezes, a leitura feita do 6 a partir do verso 10. Mas eu quero já começar
a partir do verso 13, porque eu vou apresentar para você as 7 armas espirituais que Deus quer entregar para você. É vontade de Deus que você tenha essas armas em sua vida. Mas por quê, pastor? Porque sem elas você não vai chegar até o fim. Sem estas armas você não chegará até o fim. Efésios 6:13 diz da seguinte forma, escute isso. Efésios capítulo 6, verso de número 13, a Bíblia Sagrada, ela afirma para mim e para você da seguinte maneira. Olha aqui, que grandeza de palavra da parte de Deus para cada um de nós. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, permanecer, ficar firme, permanecer inabalável na presença de Deus. Esta é a voz da orientação da parte de Deus para mim e para você. Aqui nessa leitura que nós tivemos, a gente já começa aprendendo algo muito importante, que não é automático essa armadura na vida do homem e da mulher que está na presença de Deus. Não, nós temos que tomar. O que é tomar? Quando você vai tomar algo, né? Quando você vai tomar algo, você precisa fazer um esforço. Tomai toda essa armadura de Deus. Ou seja, se esforçai para que você venha receber essa armadura de Deus. Por que nós precisamos desta armadura de Deus? Porque todos nós, sem exceção, todos nós enfrentamos o dia mau. Qual é o dia mau? O dia mau é o dia da notícia de calamidade. Dia mau é o dia que você faz tudo certo e tudo dá errado. E eu tenho certeza que todos que são adultos aqui sabem do que eu estou dizendo. Você fez tudo certo, mas tudo deu errado no dia. Você não fez nada de errado, você fez tudo certo, mas tudo deu errado. O que é isso? Isso é o dia mau. Está tudo fluindo, está tudo indo bem, está tudo certo. De repente vem a notícia da calamidade, o desemprego, a doença, a notícia de morte na família, a notícia, sabe, de uma ação judicial ou de algo semelhante. Esse é o dia mau. Qual é o dia mau? O dia mau é o dia que está tudo bem e você sai e quando pensa que não, alguém bate no seu carro. Já não basta as dívidas, as dificuldades, os problemas, veio alguém e ainda bateu no seu carro. O dia mau é o dia da notícia de calamidade. Todo mundo enfrenta isso. Então Deus, usando o apóstolo Paulo, já vem nos aconselhando o quê? Tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes, para que possais resistir o dia mau. E depois de vocês resistirem o dia mau, podeis permanecer firmes. Por quê? Porque tem pessoas que resistem o dia mau. Mas depois que o dia mau passa, a pessoa desmorona. Você sabia que é mais difícil, escute isso, é mais difícil o pós-dia mau do que o próprio dia mau?
Não entendi, deixa eu te explicar. É mais difícil na vida de todo ser humano, e quem já passou por isso sabe, eu estou te falando do que eu já passei na minha vida. É mais difícil o pós-dia mal do que o próprio dia mal. Por exemplo, o dia que eu recebi a notícia de que a minha mãe tinha falecido, aquele dia me desmontou, sabe? Desmoronou a minha vida, eu fiquei sem chão, me desmontou. Quando a minha irmã ligou e disse assim, que eles me chamam de Cláudio, né? Ô Cláudio, a mãe morreu. E aquele chororô e todo mundo desesperado, porque a nossa mãe tinha morrido. Aquilo assim, ó, eu estava no púlpito pregando, tinha passado o microfone para um obreiro continuar o culto, e eu fui para o escritório para atender a ligação, porque eu já estava naquela espera, porque a minha mãe estava em estado de coma no hospital, né? Então eu já estava na espera de uma notícia, e de repente, lá no escritório, quando eu atendi o telefone, a minha irmã chorando, disse, Cláudio, a mãe acabou de morrer, vem para cá. E aquilo, a ficha não caiu na hora. Foi um impacto negativo, mas a ficha não caiu. Eu saí do escritório, peguei o microfone da mão do obreiro e disse, gente, recebi a notícia, minha mãe acabou de falecer, eu vou fazer uma oração com vocês, vamos encerrar o culto aqui agora, porque eu tenho que viajar aí quase 700 quilômetros. Orei com a igreja, entrei no carro, peguei a estrada, eu, meu outro irmão e meu sobrinho, e fomos lá para a nossa terra natal. E tudo normal, na estrada, nós fomos tristes, mas ouvindo louvores dentro do carro, tudo normal. Mas, meu amigo, depois, no outro dia, após o dia mau, após a notícia de calamidade, que nós fomos até o cemitério e sepultamos a nossa mãe, naquela trajetória da sepultura até sair do cemitério, ali a ficha começou a cair. Ali a realidade começou a vir à tona, de que nunca mais eu iria o ver fisicamente, de que nunca mais eu teria a oportunidade de estar com ela, de que nunca mais eu iria comer a comida dela, sentir o cheiro dela, estar com ela, sabe? Viver e ver os seus trejeitos engraçados, acabou. E aí é que eu precisava, naquele momento, de estar revestido da armadura de Deus para permanecer inabalável, dando estrutura para os meus outros familiares que não tinham essa estrutura espiritual. Então, a Bíblia diz assim, ó, revestido de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes no dia mau e depois permanecerdes inabaláveis. Tem gente que suporta o dia mau, mas ele não consegue permanecer inabalável. Por quê? Porque falta a armadura de Deus. E o Senhor vem nos alertando desta armadura de Deus, por quê? Porque a nossa batalha, a nossa peleja, o que nós enfrentamos aqui não é uma peleja humana, não é uma batalha terrena, não é uma dificuldade que os nossos olhos simplesmente estão vendo, não. O que nós enfrentamos é invisível. Satanás tem uma fúria muito grande daqueles que estão revestidos do nome de Jesus. Você que está me acompanhando, a fúria contra a sua vida é além do que você imagina. E o mal vai trabalhar dia e noite para tentar fazer com que nós venhamos a nos abalar após algo ruim que aconteceu contra a nossa vida. No momento, muitos a ficha não cai, mas com o passar dos dias veio um abalo na vida das pessoas. Quantos que estão afastados do evangelho que dizem assim, eu me afastei porque eu fiquei remoendo na minha mente, pensando e lembrando de coisas que aconteceram e eu afastei do evangelho. Por quê? Porque o grande detalhe da batalha espiritual é a sequência dos dias. Não é exatamente no dia mau, é a sequência dos dias. E aí o conselho de Deus é que eu e você, que nós venhamos a nos revestir de toda a armadura de Deus. Que nós venhamos tomar essas armaduras, que nós venhamos a nos apossar dessas armaduras para que possamos resistir tudo isso. E como que funciona essa armadura? É uma armadura física? Não. Deus, usando o apóstolo, citou exemplos físicos para nós entendermos o invisível, que é o espiritual. E ele começa dizendo assim, que nós temos que cingir os nossos lombos
com a verdade. Se você quiser, até anote aí a primeira ferramenta que Deus quer que nós venhamos a ter dentro dessa armadura completa. Qual que é o primeiro item dessa armadura completa que Deus quer nos dar? Cingirmos os lombos com a verdade. O que é cingir os lombos com a verdade? Se nós formos observar, né, o que significa cingir os lombos, a palavra cingir quer dizer rodear, apertar, amarrar, sustentar. Cingir quer dizer isso, amarrar, sustentar, rodear, prender. Cingir os lombos com a verdade. O que é lombo? Lombo é a cintura. Quando nós passamos, né, colocamos algo no lombo do cavalo e o amarramos, né, nós estamos amarrando ali na cintura. E lombos é a cintura. Então, o que dá para entender esse cingir os lombos? O apóstolo está falando de um cinturão, que nós temos que ter esse cinturão nos rodeando, e o nome deste cinturão é verdade. O cinturão, o cinto que um homem usa, o cinto que uma pessoa usa, esse cinto serve para segurar todas as suas vestes. Eu coloco um cinto para as minhas vestes não caírem. Se eu não coloco um cinto, as minhas vestes vai cair e automaticamente eu vou ter que toda hora estar segurando e levantando as minhas vestes que está me incomodando. Então, coloque esse cinto para que essas vestes não venham a cair. E como que faz para essas vestes não cair? O cinturão se chama verdade. Se tem algo que eu e você temos que nos revestir, se nós queremos vencer a batalha espiritual, se nós queremos vencer os demônios que vêm contra a nossa vida, se nós queremos vencer os contratempos da nossa vida, nós temos que nos vestir de verdade. A mentira não pode fazer parte da nossa vida diante da batalha espiritual. A mentira não pode fazer parte da nossa história diante da peleja espiritual. Mentira não pode fazer parte do nosso dia a dia diante da batalha que nós vivemos. Escute o que eu estou te falando. Uma pessoa que está vestido, que o seu cinturão é a mentira, ele pode ir até uma certa distância, mas logo ali na frente ele tomba e cai e dificilmente se levanta. Porque mentira não ajuda ninguém. Você nunca vai ver uma pessoa mentirosa triunfando na vida. Ela pode até perdurar por alguns instantes, mas logo, logo a máscara cai. As armas espirituais, uma das principais, a primeira que é citada é a verdade. A verdade, aonde você estiver com ela, ela te sustenta. Aonde você estiver com a verdade, pode ser no sítio, na chácara, na fazenda, pode ser em meio a multidões ou pode ser sozinho. Se você estiver com a verdade, Deus está contigo. Se você estiver com a verdade, você está seguro. Se você está com a verdade, você está rodeado, protegido. Esse cinturão, que nós possamos cingir os nossos lombos com a verdade é nos rodear com esse cinto da verdade, para que nós não venhamos a ficar nu diante das situações, diante das circunstâncias, dos problemas e das dificuldades. Pastor, eu estou com medo de falar a verdade. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de falar a verdade. Pastor, mas se eu falar a verdade, fulano de tal vai desviar do evangelho, vai escandalizar. Verdade não escandaliza ninguém. Verdade não desvia ninguém. O que escandaliza é a mentira. O que desvia a pessoa é o pecado. Verdade não escandaliza ninguém. Verdade não mata ninguém. A verdade sempre será soberana diante de qualquer circunstância e situação. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a nossa liberdade. A verdade é a nossa libertação. A verdade é o segredo que faz o homem e a mulher andar de cabeça erguida e na postura de triunfar diante de qualquer circunstância. Então, o primeiro item desta grande armadura se chama verdade.
Sem verdade não tem como nós suportarmos o dia mau e depois permanecer inabalável. É a verdade que é o nosso cinto. Então vai pegando os itens aí. Vai pegando os itens. Qual é o primeiro item? O cinto, tracinho, da verdade. Cinto da verdade. Esse é o primeiro item que compõe a armadura. São vários itens. O primeiro item é o cinto da verdade. Qual é o segundo item que faz parte dessa armadura? Se chama couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Couraça da justiça, em outras palavras, é o colete da justiça. O colete do merecimento. O colete que nos dignifica perante Deus. Essa couraça, ela nos protege. Você vê que o policial, o soldado, quando ele usa um colete, né, que antigamente tinha nome de couraça, hoje a gente chama de colete balístico, colete prova de bala. Esse colete protege do pescoço para baixo até abaixo do umbigo e nas costas, do alto do ombro até embaixo, próximo ao cóccix, a última vértebra da coluna. É assim que o colete que o soldado usa o protege. Por quê? Porque essa região é alvo. Essa região é alvo dentro de uma batalha. Essa região é alvo de muitos ataques. Tanto de frente como de trás. Tanto olho no olho como de uma forma traiçoeira. Por isso que o apóstolo diz, revista da couraça da justiça. Da couraça do merecimento. O que significa justiça? Justiça significa estado daquele que é original. Ou seja, justiça é recompensa ao merecedor. Quando o juiz faz justiça por alguém, é porque a justiça entendeu que aquele alguém é merecedor diante daquela causa. Então, o que é a couraça da justiça? A couraça da justiça é para nos proteger, tanto frontal como daquilo que vem pelas nossas costas. E quantas pessoas que caem no campo de batalha, quantas pessoas que ele e ela é simplesmente passado para trás, é derrotado no campo de batalha, no sentido espiritual. Por quê? Porque a pessoa acha que os ataques só vêm aqui de frente, aonde está vendo, e esquece da sua guarda, que tem muita gente tramando contra a sua vida. Se você, se eu, se nós vivermos em justiça, todas as tramas que são feitas contra nós no oculto caem por terra, porque essa couraça nos protege dos ataques, mesmo que sejam ataques traiçoeiros. Mesmo que sejam ataques traiçoeiros, nós estamos protegidos pela couraça da justiça. Agora, se eu não estou revestido com essa couraça da justiça, as traições, os ataques traiçoeiros me derrotará e me jogará por terra. Então, couraça, o que é viver em justiça? Viver em justiça é viver pelo merecimento. Escuta o que eu estou dizendo para você. É viver pelo merecimento. É viver pela honestidade. Não pense, nós vivemos nos dias de hoje, que tem muita gente de Bíblia na mão que é desonesto. É isso mesmo. Tem muita gente de Bíblia na mão, homens de Bíblia na mão que são homens desonestos. Mulheres de Bíblia na mão que são mulheres desonestas. Gente que não vive na prática da honestidade. Gente que, se puder, passa o seu semelhante para trás, engana. Quer ganhar vantagem em tudo. Isso não é viver em justiça. A vida de justiça é uma vida de honestidade. Como que eu estou revestido da couraça da justiça, mas eu sou um desonesto comigo e com o meu semelhante? Como que eu estou revestido da couraça da justiça, mas quando eu posso, eu estou sempre ganhando vantagem em cima dos demais? Isso não é viver revestido da couraça da justiça. A base da couraça da justiça é a honestidade. Sabe? A honestidade, a hombridade. Sabe? Quando a pessoa está revestida dessa couraça da justiça, então nada e ninguém pode ir contra a vida dele e a vida dela. Pode vir de frente ou pode vir acusações pelas costas, que essa pessoa sair ileso diante de tudo isso. Por quê? Porque a justiça vai nos proteger. Deus é justiça.
Deus é justo. Deus é justo. E quando nós estamos vivendo em honestidade, na prática dessa justiça, então Ele nos poupa, Ele nos protege, Ele nos guarda. Nós vivemos em uma época de pessoas desonestas. Pessoas desonestas. Desonestas perante Deus. Desonesta perante o seu semelhante. Desonesta em seus negócios. Desonesta em tudo que vai fazer. Tudo que a pessoa vai fazer, ela quer levar vantagem. Tudo que a pessoa vai fazer tem um requinte de desonestidade. Tudo que a pessoa vai fazer tem aquela pitada de malandragem, de esperteza, sabe? De engambelar e passar os outros para trás. Esse tipo de gente pode estar infiltrado dentro de uma denominação. Pode até estar infiltrado no meio daqueles que estão na fé. Mas esse tipo de pessoa, quando vier a batalha espiritual, são derrotados porque a desonestidade dele e dela os deixará nu, sem essa couraça que o protege dos ataques de Satanás. Nós precisamos nos revestir da justiça. Como diz a Carmen Maia, o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. Sempre tem um jeitinho. Sempre tem uma maneira, né? Sempre tem um jeito de pagar menos. Consegue por aqui, vai por ali. Vamos burlar por aqui, porque está muito alto, muito caro, muito difícil. Então vamos fazer aqui, isso e aquilo. Vamos misturar isso com aquilo para dar nisso. Então, sempre tem. Isso é desonestidade. E quando é praticado essa desonestidade, o cidadão e a cidadã passa a estar desprovido dessa couraça da justiça. Por que a justiça dá a couraça para o policial e o bandido vem sem couraça? Porque o bandido está vestido e revestido de injustiça e o policial vem representando a justiça. Você consegue compreender? O policial vem representando a justiça, por isso que ele tem um colete para o proteger. E o bandido não tem nada para proteger. Por quê? Porque ele é a própria representação da injustiça. Então nós precisamos nos revestir, se nós queremos vencer o mundo espiritual, nós precisamos nos revestir desta couraça chamada justiça. E a base da justiça é a honestidade. A base da justiça é a honestidade. Seja honesto, meu amigo. Seja honesta. Você pode tomar um prejuízo momentâneo, mas se você tiver revestido de honestidade, lá na frente Deus te dá 100 vezes mais. Agora você quer ganhar vantagem. Quando eu digo você quer, no sentido de falar. Você quer ganhar vantagem, né? Com a desonestidade agora, lá na frente você toma uma rasteira que o prejuízo é 100 vezes mais. Você nunca vai ver os desonestos triunfando. Os desonestos, mais cedo ou mais tarde, roda. Então, por quê? Porque não está revestido da couraça da justiça. Consegue compreender? Vamos continuar aqui falando dessas armas e já eu vou abrir para as perguntas e respostas, pedindo a todos. Deixa eu pedir para você. Você que ainda não deixou, deixa o seu like para cima. Olha a quantidade de pessoas que estamos e o like está baixo. Deixa o seu like para cima e compartilhe com seus amigos e familiares. Só de você deixar o like, você vai ver que não vai 3 minutos, essa live vai subir assim de uma forma gloriosa. Vamos lá, faça isso, você que ainda não fez. Olha isso. Escute isso daqui. Terceiro item da armadura de Deus para nós vencermos a batalha espiritual. O terceiro item, a Bíblia chama de calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E aqui tem um mistério muito grande nesta ferramenta. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Olha aqui, calçar os pés. A nossa base são os nossos pés, tá? Os nossos pés são as nossas bases. Se tem um mistério muito grande, eu ainda quero trazer uma live aqui para você, pregando e falando sobre os pés,
Porque os pés, tem uma revelação muito grande por detrás do que significa aos olhos de Deus os nossos pés. E aí a Bíblia vem dizendo, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Pés são as bases, pés são as estruturas, pés é o que nos conduz, pés é o que nos leva e é o que nos traz. E a Bíblia está dizendo que nós temos que estar calçados sobre esses pés, com a preparação do evangelho da paz. Então, qual é o nome desse calçado que é colocado em nossos pés? Pega isso daqui que é de Deus para a nossa vida. Como é o nome do calçado que nós vamos usar? Calçado esse, né, que a Bíblia está falando que faz parte da armadura. O nome desse calçado olha para cá, o nome desse calçado é consciência limpa. Não entendi, pastor. O nome desse calçado é consciência limpa. Como assim consciência limpa? Calçados pés com a preparação do evangelho da paz. Que paz é essa? O evangelho nos traz paz sobre a nossa consciência. Outrora, eu e você andávamos com a mente perturbada e acusada. Hoje, eu e você andamos em paz perante Cristo Jesus. Por quê? Porque o seu sangue lavou a nossa consciência de todo o pecado. Não existe paz de consciência manchada. Não existe paz com a consciência suja. É por isso, escute, é por isso que precisamos do sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus pode lavar a nossa consciência manchada. Quem está no pecado está de consciência manchada. Quem está vivendo uma vida errada, a sua consciência sempre o acusa por 24 horas, mesmo estando no evangelho. Tem muita gente de Bíblia na mão que vive sendo acusado pela consciência. Tem muita gente de Bíblia na mão que a sua consciência é um tormento. E pela sua consciência não ter paz, os seus passos são passos totalmente claudicantes que não levam a pessoa a lugar nenhum. O que traz firmeza para os meus passos é a minha consciência limpa. Quando eu estou de consciência limpa, então meus passos são firmes e convictos. Eu sei por onde eu estou andando e o que eu estou fazendo. Quando a minha consciência está manchada, então meus passos sempre são passos, sabe, para lá e para cá, meio que desviando dos lados. Por quê? Porque eu estou com a consciência manchada. Você já parou para avaliar que uma pessoa que está com a consciência manchada, devendo no mundo espiritual, essa pessoa sempre gosta de andar pelas escuridões, pelos lugares obscuros? Por quê? Porque a consciência manchada conduz os passos dessa pessoa por lugares obscuros. E o que está de consciência limpa? O que está de consciência limpa vai e vem de cabeça erguida, sem se preocupar por onde está andando, porque sabe que o Senhor é com ele e com ela até no vale da sombra da morte. Então, o que é esse calçado que nos da batalha espiritual para nós vencermos? Esse calçado se chama consciência limpa. E aí vem a pergunta para todos nós que aqui estamos. Para todos nós que aqui estamos. Como está a nossa consciência? Está limpa? Como está a nossa consciência? Ela está limpa? Porque se você, se eu, se nós não estivermos de consciência limpa, os nossos passos não são firmes. Se nós não estivermos de consciência limpa, nossos passos não são seguros. Você consegue entender? Como está a sua consciência? Que nota que você dá para a limpeza da sua consciência de 0 a 10? Pastor, eu ando com a minha consciência pesada. Ixi, sempre volta e meia minha consciência está me acusando. Você sabia que a sua consciência, que a minha, que a nossa consciência, ela nos acusa mais do que o próprio diabo? Você sabia disso? Você sabia que a nossa consciência nos acusa mais do que o próprio Satanás?
E você sabia que a nossa consciência limpa, ela nos traz uma paz tão grande que excede a racionalidade humana? Consciência limpa. Consciência limpa. Você está de consciência limpa? O que você me diz? De 0 a 10, que nota que você dá aí para a limpeza da sua consciência? Olha, muita gente, ó, 8, 10, 10. Que nota que você dá? Porque o nível da limpeza da tua consciência é o nível da tua paz. O nível da sujeira, das manchas da consciência é o nível da perturbação. É o nível do incômodo. É o nível da inquietude. É a nossa consciência que vai determinar se teremos paz ou não. Olha aí, pessoas, 10, 8, 7, 2... Consegue compreender? 9,9, 6. Olha aí, tá vindo e essas notas as pessoas estão dando embasado na sua própria consciência. Não é alguém que está vindo de fora apontando e dizendo você tem que dar nota X para você. Não, todos estão se avaliando pela sua própria consciência. 6 ou 5 e assim sucessivamente. Meu amigo, o nível de pureza, de limpeza, de faxina da nossa consciência é o nível de paz que nós vamos ter na face da terra. Escuta, eu pergunto para você, um bandido tem paz? Diga para mim, um bandido tem paz? Um homem ou uma mulher, por exemplo, que são casados e que dentro desse casamento esse homem está traindo a mulher. Essa mulher está traindo esse homem. A namorada traindo o namorado ou vice-versa. Essa pessoa tem paz? Tem paz. Por que as traições são fáceis de ser, de ser desmontada, né, dentro de um relacionamento? Porque a pessoa muda da noite para o dia. Ela tem um comportamento, de repente ela começa a trair, muda totalmente o comportamento. Aquela inquietação, aquela desconfiança, aquela preocupação com o celular, aquela preocupação, com receber ligações, isso e aquilo, a preocupação com isso, a pessoa começa a viver perturbada. Mas por que perturbada? Porque a consciência dela está manchada pelo pecado, e ela não tem paz. E aí a pessoa começa, com as perturbações, se autodenunciar diante dos demais. E aí a Bíblia vem dizendo que nós temos que andar com os pés calçado na preparação do evangelho da paz. Ou seja, nós temos que viver, que caminhar de consciência limpa. Consciência limpa. Por que uma pessoa, quando está mentindo, ela fica toda inquieta, não consegue olhar no olho de outra pessoa? Porque a consciência começa a dizer, você tem coragem de olhar nos olhos? Olha, se você olhar nos olhos, essa pessoa vai ver que você está mentindo. E aí a pessoa começa, olhar para lá e para cá. Se possível, coloca até um óculos escuro para conversar com alguém quando vai mentir. O que é isso, pastor? Consciência. Consciência limpa. Você quer viver a plenitude, o ápice do evangelho? Viva de consciência limpa. Viva de consciência limpa. Confesse a Deus os seus pecados. Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz, eu deixei de fazer. Você está entendendo? Limpa a minha consciência. Pastor, e o bandido? O bandido é assim, ele anda de consciência manchada, ele sabe que ele está fazendo coisa errada, por isso que ele vive perturbado, desconfiado, sem paradeiro. De preferência, durante o dia, fica intocado e só sai à noite, porque aí dá para se esconder pelos lugares escuros. E essa é a vida. Não foge do contexto bíblico. E se nós queremos viver e suportar o dia mau e depois permanecer inabalável na batalha espiritual, nós temos que andar de consciência limpa perante Deus. Olha outra aqui, arma. Olha outra arma. Gente, mais uma vez eu peço, tá? Deixa o seu like, você que ainda não deixou. Deixa o seu like para nós rompermos o algoritmo, tá bom? Da última vez que eu pedi até agora, já aumentou em mais de 100 pessoas. Se você que está chegando deixar, vai sempre aumentar e nós vamos alcançar o máximo de pessoas. Quarta armadura, eu já vou falar rápido as demais para nós ganhar tempo. Quarto item da armadura
para nós suportarmos e vencermos a batalha espiritual. Qual que é o quarto item da armadura para nós vencermos a batalha espiritual? O escudo da fé. O escudo da fé. Pastor, o que é o escudo da fé? Olha aqui, ó. Escute isso. O escudo da fé é o que vai nos proteger das flechadas de Satanás. Ele sempre vai lançar as suas flechadas. Sempre vai lançar as suas flechadas. De que maneira vêm essas flechas inflamadas? Flechas inflamadas é o quê? Vem para tentar nos atingir e nos debilitar. O que são essas flechas inflamadas? Aqueles dardos que ele lança, né? Aqueles dardos que ele lança, até mesmo usando pessoas para nos acusar daquilo que nós não somos, usando pessoas para nos desmotivar, usando pessoas para colocar em xeque a nossa serventia para com Deus, usando pessoas para tentar nos desmotivar, usando pessoas para dizer que nós não somos de nada, usando pessoas e até mesmo os demônios trabalhando para tentar nos colocar para baixo. E aí o que eu preciso? Do escudo da fé, para que quando esses dardos vierem, essas flechas vierem contra a minha vida, eu venho ter esse escudo para me defender. Qual é o ingrediente do escudo da fé? O ingrediente do escudo da fé é a obediência à palavra de Deus, a renúncia das nossas vontades. Escuta, a obediência à palavra de Deus e a renúncia das nossas vontades. Então vem alguém com palavras para nos desmotivar, dizendo, você não é de nada, você está aí pagando uma de que serve a Deus, de que é convertido, mas você não é convertido coisa nenhuma. Aí você tem o escudo da fé, que dentro de você levanta esse escudo e diz, não, o que você está falando, isso dentro de você, não é dando resposta para os outros não, dentro de você diz, não, o que você está falando não vai me atingir, porque eu sei que eu estou obedecendo a palavra de Deus. Eu sei que eu estou renunciando às minhas vontades. E tudo que está sendo dito não passa de uma acusação demoníaca, porque eu sei que eu estou obedecendo, eu sei que eu estou renunciando. Você consegue compreender? Aí vem a seta maligna, pessoas dizendo, você não vai resistir, você não vai vencer, esse jejum que você está fazendo não passa de uma ilusão. Aí dentro de você vem o escudo da fé dizendo, não, você está obedecendo o que Jesus mandou, você está fazendo a sua vontade, você está fazendo a vontade de Jesus e renunciando à tua. É isso que você precisa. Continue assim. Então, quando nós temos o escudo da fé, que é a obediência à palavra de Deus e a renúncia das nossas vontades, pouco nos atinge o que as pessoas falam. Sabe por que tem gente que é atingido por palavras que vêm dos outros, por setas malignas que vêm da língua de pessoas maldosas e malvadas? Porque falta esse escudo da fé. E aí tudo que alguém fala atinge ele. Tudo que alguém fala atinge ela. Tudo que o marido, que a esposa, que o vizinho, que a pessoa lá no seu trabalho, que o amigo, que alguém fala, atinge ele e atinge ela. Mas por que atingiu? Porque essa pessoa não está revestida do escudo da fé. Quando nós estamos revestidos do escudo da fé, que é obedecendo a palavra de Deus e renunciando à nossa própria vontade, pouco importa o que os outros falam. Pouco efeito vai ter a falácia de outras pessoas. Agora, quando eu não estou revestido, quando eu não tenho esse escudo da fé, então alguém olha para mim e diz assim, você é um fraco. E aí eu disse, meu Deus, tá vendo? Ele me falou que eu sou fraco. Olha aí, e pronto. Eu começo a me entregar a tudo que vem de fora. O escudo da fé serve para nos privar, para nos proteger dos ataques de Satanás através de pessoas que estão sendo usadas por ele para tentar nos desmotivar. A nossa batalha é espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue. Porém, tem pessoas que são usadas pelo diabo, que é um espírito, para tentar nos atingir no lado espiritual e nos desmotivar. E eu preciso de quê? De obediência à palavra de Deus e renúncia das minhas vontades para que esses ataques não venham surtir nenhum efeito na minha vida. Olha aqui, só um exemplo.
Olha o que a Luzia disse. Eu me entristeço e me iro. Eu me entristeço e fico irada. Se alguém falar, se alguém dizer isso e aquilo. Isso não pode acontecer, Luísa, e todos que aqui estão nos acompanhando. Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer, pastor? Porque esse entristecimento, esse irar-se, isso vem nada mais, nada menos de nós estarmos vivendo sem esse escudo da fé, que é a obediência de 100% ao Evangelho, à palavra de Deus. E automaticamente 100% renunciando à nossa vontade para a vontade de Deus prevalecer. Essa é a armadura de Deus, não é algo físico que nós vestimos, não, é algo espiritual. Esse escudo da fé é nada mais, nada menos do que obediência à palavra de Deus e renúncia das nossas próprias vontades. Você consegue compreender? Vamos lá, vamos para mais um item aqui para nós adiantar, que eu já vou entrar nas perguntas e trazendo as respostas para vocês. Quinto item que faz parte dessa grande armadura. Eu falei já de alguns itens, eu falei do cinturão da verdade, eu falei para você do colete da justiça, eu falei para você sobre os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, que é a consciência limpa. Eu falei para você aqui agora do escudo da fé, que é obediência à palavra de Deus e renúncia das nossas próprias vontades. E agora eu quero falar para você do capacete da salvação, que é o quinto item da armadura de Deus em nossa vida. O capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Escute isso. O que é, da onde vem, como que é esse capacete da salvação? Escute o que eu vou te falar. Capacete se usa aqui, na cabeça. Capacete se usa na cabeça. Para que eu uso o capacete na cabeça? Qual a finalidade de um capacete na minha cabeça? A finalidade de um capacete na minha cabeça é para proteger toda essa parte que coordena o meu corpo. Olha aqui onde estão minhas mãos. O capacete vem até aqui. É daqui para cima que o capacete protege. Protege o quê? O capacete vai proteger a minha boca, vai proteger os meus olhos, vai proteger o meu nariz, vai proteger os meus ouvidos, vai proteger o meu cérebro. Capacete vai proteger isso. A minha boca, meu nariz, os meus olhos, meus ouvidos, o meu cérebro. É isso que o capacete vai proteger. Proteger por que o capacete é colocado nesse lugar para proteger? Porque se esses lugares forem atingidos, automaticamente a minha vida não será mais a mesma e dependendo da situação, eu posso entrar em óbito na hora. E aí a Bíblia vem dizendo do capacete da salvação. Que capacete é esse da salvação? Se eu quero vencer a batalha espiritual, eu tenho que revestir a minha cabeça da salvação que vem de Cristo Jesus. De que maneira? Cuidando com os meus pensamentos. Eu preciso proteger os meus pensamentos usando as armas da salvação. Qual é a arma da salvação, pastor, que eu vou usar para proteger meu pensamento? Eu tenho que andar com os meus pensamentos ligados em Deus, atento, se cuidando, porque Satanás vai tentar atingir a minha cabeça. Ele vai tentar atingir a minha cabeça com o quê? Com maus pensamentos. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Pastor, o que é o capacete da salvação? Eu ainda não entendi. Deixa eu te explicar, então, para ficar bem claro. Sabe o que é o capacete da salvação? O capacete da salvação é eu ter a minha mente, a minha cabeça, a minha mente, os meus olhos, o meu ouvido, tudo que pertence a mim, daqui para cima, preenchido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que comandar meus pensamentos. Porque se o Espírito Santo não comandar meus pensamentos, Satanás sempre vai ter acesso para colocar dentro da minha mente pensamentos das trevas.
Os meus olhos têm que ser revestidos pelo Espírito Santo. Senão, eu vou começar a ver coisas, isso e aquilo, e quando penso que não, eu estou preso na cobiça. Os meus ouvidos têm que estar protegidos, senão dali a pouco eu estou dando ouvido à voz de Satanás e à fofoca que vem do próprio diabo através de pessoas. Os meus lábios têm que estar protegidos, senão dali a pouco eu estou abrindo a minha boca para profetizar a própria maldição contra a minha vida e também para amaldiçoar o meu semelhante. O capacete da salvação é eu ter a minha mente totalmente vestida e revestida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é o responsável por nos conduzir até Cristo Jesus no dia da salvação. Capacete da salvação é o Espírito Santo revestindo a nossa mente. Capacete da salvação é o Espírito Santo revestindo a nossa mente. Acorda, Josiane. Dorme não. Dorme não, porque nós estamos em batalha espiritual e o maligno não quer que você ouve as verdades do Evangelho. Não só você, mas muitos que estão aqui com sono, outros com vontade de sair e assistir qualquer outra coisa, fique aqui. Não saia, porque o Senhor tem algo extraordinário para manifestar na vida de todos que aqui estão nesta oportunidade. Capacete da salvação é nós revestirmos a nossa mente com a presença do Espírito Santo. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado que anda passando na sua cabeça. Escuta. Cuidado com o que anda passando na sua cabeça. Eu vou te fazer uma pergunta aqui muito clara, tá? Muito clara. Você já avaliou as últimas 48 horas para cá, os pensamentos que andam passando na sua cabeça? Você já parou para avaliar eles, da onde estão vindo? Você já parou para avaliar nesse mês que nós estamos, podemos dizer aí, no início? Você já avaliou os pensamentos que andam passando na sua cabeça? Da onde estão vindo esses pensamentos? Pastor, não, coisa boba da minha cabeça. Não existe coisa boba da nossa cabeça. Da onde estão vindo esses pensamentos? Que muitos deles vêm e são tão reais que eles vão vindo e vão se montando em forma de quebra-cabeça e vão se montando. De repente ele está formado dentro da tua mente que você olha e você diz, meu Deus, o que é isso que está na minha mente? É uma coisa tão perversa e diabólica que vai vindo, e você vai montando e de repente parece que aquele pensamento se materializa na tua frente de tão real que eles são. Da onde estão vindo isso? Quem está mandando esses pensamentos? Quem que está coordenando esses pensamentos? Olha, escuta o que eu vou te falar aqui nesse momento. Preste atenção nisso. De repente você está aqui, parado, dentro de um ônibus, indo para o trabalho, voltando do trabalho, parado na sinaleira do trânsito, lá no intervalo do seu almoço do trabalho, em casa, deitado antes de dormir. Aí vem assim, aquele pensamento que você para assim até toma um susto, E aí começa a criar corpo na sua mente aquele pensamento. E vai montando, acontece assim, assado. Imagina desse jeito, daquele jeito, assim. Imagina tal. E vai indo. E você vai alimentando. Você vai alimentando a sua imaginação. Tá vendo? Pá. Dali alguns segundos, dentro da sua mente, da sua cabeça, tá montado uma cena satânica, uma cena diabólica, ao ponto que aqueles que têm o Espírito Santo chega a fazer o quê? O sangue de Jesus tem poder. Está queimado, Satanás, está repreendido, em nome de Jesus. Fulano, o que você está aí falando baixinho isso, aquilo? Nada não, estou tranquilo. Mas você sabe que você está repreendendo os maus pensamentos e o próprio diabo que está vindo contra a sua vida. Muitos que estão aqui sabem do que eu estou dizendo. Quantas das vezes de você repreender pensamentos que vêm na sua mente? Se você está ali, de repente, o sangue de Jesus te repreende, Satanás. Cai por terra. Tu está queimado em nome de Jesus, maldito. Tu está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Afasta de mim, coisa ruim. Mas o que é isso, pastor? E aí quem está de fora olha e diz, o que está acontecendo? Está ficando doido? Não. Você sabe o que veio contra a sua cabeça. Você sabe o que foi lançado contra a sua mente.
Mas para a pessoa praticar essa repreensão, para a pessoa ter essa capacidade de enxotar, ela precisa ter o capacete da salvação. Porque quem não tem, recebe a seta maligna e entra e a pessoa fica ali, viajando na historinha que Satanás contou. Viajando na historinha maligna que o bicho montou na mente dele e na mente dela. Meu amigo, veio a seta, porque vem em todo mundo. Vem em mim, vem em você, vem em todo mundo. Ué, pastor, vem no senhor também? Vem, eu sou de carne e osso, igual qualquer ser humano. Eu sou humano igual a todos, tá? Então, quem prega essa, eu sou muito espiritual, eu não enfrento isso, é um baita de um mentiroso e orgulhoso. Porque todo mundo passa por isso. O que difere é que quem está revestido com o capacete da salvação, na hora que o pensamento veio, a pessoa já repreende. E o que não tem o capacete, vai alimentando, até que Satanás consegue fazer materializar o mal que foi plantado na mente da pessoa. Então nós precisamos ter esse capacete da salvação. Olha a outra aqui, ferramenta importantíssima que nós precisamos. Gente, tá vendo? A audiência está indo. E isso é sinal de que vocês que estão chegando, já estão chegando dando like. Se você ainda não deu, dê o seu like para essa audiência subir, porque eu já vou entrar nas perguntas e respostas, e eu quero entrar nas perguntas e respostas com o máximo de pessoas aqui. Tá baixo o like para a quantidade de pessoas. Vamos fazer esse like passar a quantidade que nós estamos aqui ao vivo. Vamos lá, deixa Deus te usar. Escute, sexta ferramenta que Deus quer nos dar dentro dessa armadura espiritual. A sexta ferramenta se chama espada do Espírito. Que glorioso! Espada do Espírito. Espada do Espírito. Pastor, que ferramenta é essa espada do Espírito? A espada do Espírito dentro da batalha espiritual é nada mais, nada menos do que o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. O conhecimento da palavra de Deus. Quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, então eu tenho a espada do Espírito. Para que serve uma espada? Uma espada, ela tem apenas uma utilidade. Espada não tem 2, 3, 4, 5, 10 utilidades. Não, espada tem uma utilidade. Uma. Dentro da batalha. Como todas essas ferramentas que eu citei anterior, só tem uma utilidade dentro da batalha. O cinturão é para segurar as vestes. A couraça é para proteger o peito e as costas, né? A parte frontal e a parte traseira do nosso corpo. E os sapatos servem para mim não ser destruído, porque tem muitas minas, muitas coisas montadas para tentar fazer com que eu venha me ferir. Então, os sapatos são a preparação para que eu não venha ferir os meus passos. E o escudo serve exclusivamente para defender dos ataques de Satanás. E o capacete para proteger a nossa cabeça. E a espada para matar. A espada serve para matar, para anular, para cancelar. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu preciso desse conhecimento para quê? Para que eu venha matar, destruir de uma vez por todas as investidas de Satanás contra a minha vida. Eu preciso dessa espada para mim contra-atacar aquilo que está vindo para tentar me derrubar. Você vê que todas as ferramentas que foram citadas são ferramentas de defesa. Porém, essa penúltima ferramenta já é uma ferramenta de ataque. Espada não é para se defender. Espada é para atacar. É para avançar. E quando a Bíblia diz que eu preciso da espada do Espírito, é para mim avançar dentro do reino das trevas. Quando eu tenho a espada do Espírito, é para mim avançar dentro do reino das trevas. Como que eu avanço no reino das trevas?
com o conhecimento da palavra de Deus, porque aí eu estou avançando e está vindo os ataques contra mim. Eu vou me defendendo com o escudo da fé. Dardos vai vir, vai bater na couraça da justiça. As armadilhas estão prontas para os meus pés, mas eu estou pisando com a preparação do evangelho da paz, o evangelho da consciência limpa. O mal está vindo para tentar me deixar despido, mas o cinturão da verdade está segurando as minhas vestes. E vem alguém tentar me desafiar e tentar dizer que eu sou alguém, que eu não sou de nada, que eu não sou de Deus, e aí eu estou usando a espada para contra-atacar e dizer, não, a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, o Evangelho afirma dessa maneira, a promessa que está lá no livro tal diz assim. Então a espada do Espírito é para mim atacar e avançar no mundo espiritual. Quando eu não tenho a espada do Espírito, eu posso ter todas as outras ferramentas, mas eu vou ser um soldado que não tenho condições de avançar. Por quê? Porque a espada é a arma de ataque. E aí o maligno vem contra mim, eu só vou ser atingido. Vai chegar uma hora que a seta vai passar e vai furar a couraça. Vai chegar uma hora que a seta vai passar e vai conseguir vencer o escudo. Vai chegar uma hora que a preparação, que os pés vão cansar e os sapatos perderão a sua utilidade. Chegará uma hora que o capacete, por mais preparado que eu esteja, a pancada é tão grande que pode não atingir a cabeça, mas destronca o pescoço. Agora, se eu tenho a espada, eu vou para cima. Não, de maneira nenhuma. Jesus, quando esteve 40 dias e 40 noites em jejum, ele estava com a espada do Espírito. Por isso que Satanás veio e disse para ele, transforma pedras em pães. Ele disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele disse, ei, se lança daqui de cima para baixo, porque está escrito no Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar nos teus caminhos e teu pé não tropeçar em pedras. Ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, escuta, me adora, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Está escrito, só a Deus adorarás e só a Deus prestará cultos. Para trás de mim, Satanás. Como que Jesus venceu o diabo naqueles 40 dias e 40 noites no deserto? Usando a espada do Espírito, que é a palavra. Por que que tem gente sendo enganado? Mas, meu Deus, quanta gente sendo enganado nessa terra. Quanta gente sendo enganado por falsos profetas, falsas doutrinas, doutrina de demônios, ensinamentos tenebrosos. Por quê? Por falta da espada do Espírito, falta da palavra. Tem a palavra que é o papel na mão, mas não tem o conhecimento introduzido dentro da sua mente. E aí vai enfrentar e é derrotado. Satanás, ele sabe, escute o que eu vou dizer para você, ele sabe que a humanidade, em regra geral, estão desprovidos dessa espada do Espírito que é a palavra de Deus. Embora a maioria tenha até a Bíblia em casa aberta na estante ou na penteadeira lá, aberta no Salmo 91, no Salmo 23, muitos até têm a Bíblia, mas estão desprovidos desse conhecimento. E aí o que Satanás faz? Muitas das vezes manda os seus mensageiros irem até a casa dessas pessoas, ensinarem doutrinas de demônios, ensinarem doutrinas errôneas. Para quê? Para que essas pessoas venham perecer no engano na face desta terra. Tem muita gente sendo passada para trás, enganada, porque não tem a espada do Espírito na sua vida, que é o conhecimento da palavra de Deus. Não tem. Não tem o conhecimento da palavra de Deus. Aí a pessoa está passando uma dificuldade, passando um problema, ele confunde palavra de Deus com jargões populares que tem por aí. Por não conhecer a palavra de Deus, a pessoa confunde Bíblia Sagrada com jargão popular, com dizeres popular. Como assim, pastor? Cita um exemplo. Olha a falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta da espada do Espírito, o que tem feito com muitas pessoas. Muitos chegam, o Senhor falou na sua palavra, que os humilhados serão exaltados. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo, irmão. Os humilhados serão exaltados. Aonde está isso na palavra de Deus? Que os humilhados serão exaltados?
Aonde está isso na Bíblia? Que os humilhados serão exaltados. Você consegue compreender? Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não está na Bíblia. Isso é um jargão popular. Isso aí é um jargão de quem não conhece a palavra de Deus, porque a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Se fosse assim, todo mundo que é humilhado era exaltado na vida, e tem gente morrendo sendo humilhado. A Bíblia não promete isso. A Bíblia diz que quem se humilha, Deus exalta. E quem se exalta, Deus humilha. Não é os humilhados serão exaltados. Mas da onde vem isso, pastor? Falta de ter a espada do Espírito, que é o conhecimento dentro da sua mente, da sua cabeça. A pessoa não tem, e aí começa a se embasar, né, em jargões populares que tem por aí. A Bíblia Sagrada diz, a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, né, que Deus tarda, mas não falha. Não está escrito isso na Bíblia, que Deus tarda, mas não falha. Como que Deus tarda? Aonde já ouviu falar que Deus vai tardar em alguma coisa? Deus chega na hora certa. Deus nem tarda e nem falha, ele chega na hora certa. Mas a falta de conhecimento leva as pessoas a se embasar em jargões populares que tem por aí. Você consegue compreender? A palavra de Deus diz que o Senhor quer o nosso coração. Como assim que Deus quer o nosso coração? Você entende? Então tem coisas que a gente começa a ver que a falta de conhecimento, né, a falta dessa espada do Espírito leva as pessoas a serem passadas para trás, enganadas. É por isso que eu sempre aconselho vocês, todas as lives eu estou falando, e enquanto Deus me der vida, fôlego aqui nessa terra, eu vou falar para você. Examine Mateus, Marcos, Lucas e João, examine os evangelhos para que o Senhor venha te honrar e te abençoar. Examine os evangelhos para que Deus venha fazer coisas grandes na sua vida. Como diz a Simone Carvalho aqui, né? Deus escreve certo em linhas tortas. Aonde isso está na Bíblia? Onde isso está na Bíblia que Deus escreve certo em linhas tortas? Aonde está isso na palavra de Deus que Deus escreve certo em linhas tortas? Né? E tem tantos jargões que se você for pegar e puxar na memória, você vai ver que não tem nada a ver com Bíblia. E se você lembrar, até coloque aí, que nós já vamos concluir e eu já vou abrir espaço para as perguntas e respostas. Tá? Deixa eu falar o sétimo aqui, isso aqui é muito importante, esse sétimo, viu? Gente, deixa o seu like para cima. Deixa o seu like para cima, que nós estamos contando com a participação de todos aqueles que ainda não chegaram, né? E aí precisa da sua ajuda. Deixa eu falar aqui para mim já abrir para perguntas e respostas, e aí nós vamos ter mais de 30 minutos aí para responder todo mundo que lançar a sua pergunta. Mas eu preciso de passar essa mensagem num todo, porque essa palavra, com certeza, se você colocar em prática, ela salva a sua vida, ela poupa a sua alma dos enganos e da perdição, né? Sétima arma que o Senhor deu, né, dentro dessa couraça. Diz da seguinte forma: orando e suplicando, que é o que diz aqui, ó, no verso de número 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha isso. Olha essa última arma. Que última arma é essa, pastor? Olha para cá. Orando, suplicando, perseverando e vigiando. O apóstolo está falando de algumas ferramentas que nós temos que ter após recebermos todas essas armas. Esse comportamento precisa fazer parte da nossa vida e eu quero dar ênfase a dois detalhes: a oração e a súplica. Orando e suplicando. Ué, pastor, oração e súplica não é a mesma coisa? Não. Orando e suplicando. Orando e suplicando. O que é oração? Oração é mente, cabeça, pensamento. Oração é pensamento. Oração não é palavras. Oração é pensamento. Quando Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, dizendo: e vós orareis assim. Jesus estava dizendo, em outras palavras, e vós deverão estar o dia inteiro
com o seguinte pensamento. Com o seguinte pensamento. Deixa eu ver o que o Zaqueu escreveu aqui. Outro jargão. Eu venci, vós vencerei. Jesus disse, eu venci o mundo. Exatamente. Eu venci e vós vencereis. Jesus não disse isso. Jesus disse, eu venci o mundo. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? João 16, 33. Então, o que é oração? Oração é mente. Oração é pensamento. Então, quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele estava ensinando os discípulos a terem um dia com a mente preenchida por aqueles tópicos que foram citados. Prova que oração é pensamento, que em 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Como que eu vou orar sem cessar se a oração é fala? Se a oração é levantar as mãos, isso aqui não. A prova que a oração é pensamento, que o conselho é orai sem cessar. Ou seja, pensai nas coisas de cima. Falai com Deus sem cessar. Esteja com o pensamento ligado em Deus sem cessar. Sem cessar. Está no trânsito? Esteja com o pensamento ligado e falando com Deus. Está no trabalho? Esteja com o pensamento ligado e falando com Deus. Está no trabalho, mesmo trabalhando no call center, falando com pessoas ali no telefone, não tem problema. Que o teu pensamento esteja ligado e falando com Deus. Então, oração é pensamento. Por isso que o conselho é orai sem cessar. Porque se eu ocupo a minha mente orando sem cessar, não tem espaço para a seta do diabo, não tem espaço para maus pensamentos, não tem espaço para o maligno fazer um ninho na minha cabeça. Oração é pensamento. Está lavando louça ali? Pensamento, está em oração. Está fazendo o trabalho lá na empresa? Pensamento, em oração, ligado. Já viu o jargão também? Na Bíblia está escrito que mente vazia é oficina do diabo. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Isso é um jargão popular. Mas você tem que ocupar a sua mente com a oração, com a fala com Deus. Por quê? Porque é isso que vai nos proteger e nos blindar dos ataques do maligno. Orai sem cessar. Oração é pensamento. E esse pensamento é uma das armas espirituais para vencermos a batalha. Se oração é pensamento, o que é súplica? Qual a diferença da súplica para a oração? Você vê que a Bíblia é bem clara em separar e repetir várias vezes nesse mesmo versículo. A Bíblia repete no verso de número 18, Efésios 6, 18. Olha aqui, ó. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, se oração é pensamento, o que é súplica? Súplica é quando quando nós nos fechamos em nosso quarto de guerra, em nosso lugar de isolamento entre nós e o Criador, e ali nós trocamos ideia com Ele através das palavras de oração. Oração é pensamento. Palavra de oração, que é a súplica, é quando eu entro no meu quarto de guerra e ali eu falo com Deus. Quando eu dobro o meu joelho em casa, no monte, no trabalho, em qualquer lugar, só eu e o Criador, isso eu estou fazendo uma súplica. Uma súplica. Súplica é aquela oração, né? Vamos dizer, a palavra oração engloba muita coisa, é aquela palavra de oração que você faz entre você e o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Jesus, naquela noite de quinta-feira, em agonia no Getsemane, ele suplicava ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, cumpra-se a tua vontade e não a minha.
A Bíblia diz que ele suplicava ao Pai. Por que ele suplicava? Porque naquele lugar, naquela pedra, ele estava sozinho. Os discípulos estavam a um tiro de pedra, aproximadamente 50 metros, dormindo, encostado na figueira mais velha do Getsemane. E ele suplicava ao Pai. Ele falava com o Pai naquele momento de agonia. Então, o que é súplica? Súplica é a oração falada quando nós estamos sozinhos. Você está entendendo? Súplica é a oração quando eu e você fazemos sozinho, a fala de oração. Você está entendendo? A fala de oração. Essa é a súplica. Diferente da oração. A oração em si é pensamento. A palavra de oração, que é a súplica, é quando nós estamos sozinhos. Você tem aí o teu quarto de guerra na tua casa? Porque súplica, oração, você não precisa ter nenhum lugar para isso. Você tem que andar com pensamento em oração. Mas eu pergunto, você tem um quarto de guerra aí na sua casa? O seu cantinho? Ih, pastor, minha casa é pequena demais, a minha casa. Mas você não tem nenhum cantinho, uma cadeira, um banquinho, um lugar para você reclinar, colocar teus cotovelos ali e falar com Deus? Nem que seja o cantinho da tua cama, que é o lugarzinho que você se sente confortável. Esse lugar é o lugar da tua súplica. E isso deve ser preservado com muito carinho, com muita atenção e com muita entrega. Porque é esse lugar que é o lugar do teu encontro com o Criador e que faz com que você venha vencer a batalha espiritual. Então, a Bíblia não está citando aqui nessa passagem que nós lemos, mas tem outro item que agrega também na oração. Eu falei de oração, que é pensamento. Eu falei de súplica, que é você estar no seu quarto de guerra ou em qualquer outro lugar isolado entre você e Deus. E tem o terceiro item, que é o clamor. Que é o clamor. O clamor. O que é o clamor? Oração é pensamento. Súplica é quando está eu e o Criador, eu falando, palavra de oração, eu e Deus. E clamor é quando estamos reunidos em mais de dois. Quando se reúne eu e você, esse nosso encontro deixa de ser uma oração, esse nosso encontro deixa de ser uma súplica e passa a ser um clamor. Clamor é quando mais de dois se reúne em concordância para falar com o Criador de todas as coisas. Aqui na live, nós fazemos clamores. Por quê? Porque eu e você somos mais de dois. Então, oração é pensamento, ocupar a mente 24 horas com pensamento. Súplica é quando eu estou entre eu e Deus, com a minha palavra de oração, apresentando a Ele a minha necessidade, né? Isso, coloca aí que eu vou colocando na linha do tempo para que todos venham até escrever e salvar isso. E clamor é quando estamos em mais de dois. Jesus disse assim, ó, Mateus capítulo 18. E se dois de vós concordardes acerca de alguma coisa que me pedirdes, isso será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, aonde acontece um clamor, Jesus se manifesta no meio desse clamor. Então, oração é pensamento, clamor é mais de dois, né? A orientação que Deus deu para Israel. O que Deus falou para Israel? Né? Usando o profeta Jeremias. E você pode até ver, o Zaqueu até colocou aí, né? Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ou seja, Deus estava dizendo para Israel, Israel, clama a mim, se reúne para falar todos vocês comigo em clamor, que eu quero mostrar para vocês coisas grandes e sólidas que vocês ainda não estão sabendo. Todas as vezes que nós nos reunimos em clamor, Deus dá coisas novas para nós. Por quê? Porque o clamor é mais de dois na presença de Deus. Você consegue compreender? Pastor, e quando eu estou no banheiro, debaixo do chuveiro, falando com Deus? Ali você está suplicando ao Senhor. Pastor, e quando eu estou
né, dentro da minha casa, limpando a casa, e eu estou só com pensamento, falando com Deus sobre meus problemas, sobre Ele salvar um membro da minha família, você está em oração. E quando eu encontro com alguém que a gente ora junto, eu ligo para alguém no telefone, nós oramos um pelo outro, um pela outra. O que é isso? Clamor. Oração é pensamento. Súplica é você sozinho na sua intimidade com Deus. E clamor é mais de dois falando com o Todo-Poderoso. E o conselho do apóstolo na batalha espiritual é que eu tenho que estar em oração, que é pensamento, e em súplica. Por que o apóstolo Paulo não diz que nós temos que estar em clamor? Porque clamor é no coletivo, e a batalha espiritual não acontece no coletivo, a batalha espiritual acontece no individual. Eu posso estar no meio de milhares de pessoas, mas a batalha é comigo, é individual. Eu posso estar no meio de uma multidão de 10 milhões de pessoas, mas no meio de 10 milhões de pessoas, a batalha nos pensamentos é na minha cabeça. A batalha nos sentimentos é dentro de mim. A batalha nas vontades é nas minhas entranhas. Então o conselho é oração, que é pensamento, e súplica, que é individual, falar com Deus. Ele não aconselhou para nós clamarmos. Não que o clamor não funciona, mas ele não aconselhou nós clamarmos diante da batalha espiritual, porque o clamor é coletivo. E a batalha espiritual acontece no individual. Por isso, oração e súplica. E quando eu e você praticamos a oração e a súplica, ninguém nos para, ninguém nos segura. Pastor, e a oração? E o clamor? Para que funciona o clamor? O clamor funciona para Deus fazer milagres, para Deus trazer salvação, para Deus operar maravilhas, para Deus derramar bênçãos sobre o seu povo, para Deus fazer coisas grandes no coletivo. Mas se é o individual, se é a batalha espiritual, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, então é oração, que é pensamento, e súplica no seu quarto de guerra. Por isso que você tem que ter o seu lugarzinho de oração aí na sua casa. Por mais pequeno que seja o espaço que você mora, você tem que ter o seu cantinho de oração. Você tem que ter o seu cantinho. Pastor, não tem lugar nenhum. Você tem uma cama aí? Tem. Então pega um dos lados dessa cama, ou no pé da cama, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, e use como o teu lugar de súplica. Porque isso faz parte da batalha espiritual. Tá bom? Tá certo? E aí, pastor? E aí que é isso? Faltou alguém escrever aqui que clamor é mais de dois para me deixar na linha do tempo, que aí alguém vai anotando aí. Eu vou concluir com você abrindo para perguntas e respostas. Deu para compreender? Deu para entender? Entendido? Pastor, e essas armaduras, como vem? Essa armadura vem você fazendo a sua parte. Fazendo a sua parte. Não é automático. Não tem a armadura de Deus no automático. Deus te abençoe, Beth Dolan. Obrigado pela semente no reino de Deus. Que o Senhor te prospere e te abençoe em tudo, em nome de Jesus, viu? Obrigado mesmo. E todos que estão aqui, você quer lançar sua semente no trabalho missionário da Janela 1040? Tem aí o superchat, super stickers, né? Faça aí a sua ajuda, que com certeza o Senhor estará te honrando e te abençoando muito. Vou abrir para perguntas e respostas. Agora, nesse momento, estou abrindo. Fica à vontade para fazer a sua pergunta, que eu vou trazer a resposta em nome do Senhor Jesus. Faça isso. Tá aí, ó. Clamor mais de dois ou mais, né? Clamor é isso. Né? Pastor, Pastor, e as calças? Na realidade, a Bíblia Sagrada, ela não está citando a calça, tá? Não está citando calça e nem a camisa, porque o conselho já no início da armadura é revesti-vos. Revesti-vos. O que é revestível? Revestir é uma coisa e vestir é outra. Então a calça, ela nos veste. E o conselho não é para vestir, é para revestir. Por exemplo, eu estou vestido com essa camiseta preta e vestido uma calça preta que está aqui comigo. Eu estou vestido de uma calça preta e vestido de uma camiseta preta e revestido com esse blazer, né? Com esse blazer marrom, cor de palha, bege, ou que seja, aí depende da cor.
Aí vai entrar na questão de muitos daltônicos aqui que vai dizer é bege, outro vai dizer é marrom, é cinza, é palha. Então, eu estou revestido com esse blazer e vestido com a camiseta. O conselho do apóstolo é revestivos. Deixa eu ver se eu falei direito. Eu falei vestido de camiseta e revestido com blazer. E vestido com a calça. Então, a Bíblia não falou da calça, porque a calça é uma vestimenta e não um revestimento. Tá certo? Compreendido? A Bíblia é cheia de detalhes e cheia de mistério que a gente precisa parar e avaliar esses detalhezinhos, senão a gente fica questionando e perguntando muitas vezes coisas que, meu Deus, e agora? O que é isso? O que é aquilo? A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem respostas para absolutamente tudo. Revestivos, ou seja, você já está vestido de camiseta, você já está vestido de calça. E agora? Agora coloca o colete, por cima da calça coloca o cinturão, né? Por cima, né, da meia coloca os sapatos, né? Não é isso? O capacete, reveste o capacete, primeiro coloca uma touca protetora, né? Uma touca térmica, e depois coloca esse capacete e vai se revestindo. Tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Muito boa pergunta. Deixa eu ver quem mais aqui vai lançar pergunta agora que nós vamos começar. Eu já respondi uma pergunta. Eu quero saber de você que está me acompanhando. Vamos lá. Quero saber as perguntas. Deixa eu ver se tem perguntas aqui que estão chegando. Vamos lá. Gente, se você não deixou o seu like, essa é a hora de você fazer isso, hein? É hora de você fazer isso. Deixa eu ver aqui. Pastor, Pastor, é verdade que em certas orações é melhor orar em pensamento? É o que eu disse aqui agora. Toda oração é feita em pensamento. Talvez a sua pergunta, Milena Reis, está sendo é verdade que em certas súplicas é melhor evitar essa súplica e esse clamor e ficarmos apenas na oração em pensamento? Sim. Tem coisas que você tem que evitar de abrir a sua boca, né? Principalmente em clamores, para que não venha trazer batalha para a sua vida. Ora em pensamento. Tem coisas que é melhor evitarmos de falar, tá? Falar em oração. Deixa eu ver quem mais aqui. Antônia Borges. Pastor, se eu estiver atrasada para ir para o trabalho e não dá tempo de orar em casa, eu posso ir orando no pensamento? Vai valer? Pode não, você deve ir orando em pensamento. Se você não teve tempo de fazer a tua súplica em casa, vai orando no caminho em pensamento, volta para casa em pensamento, permaneça em casa em pensamento e assim sucessivamente. Tá? A oração em pensamento deve ser permanente em nossa mente. Permanente. A súplica dentro do tempo que nós temos, dentro de casa, lá no banheiro da empresa ou em qualquer lugar. E o clamor, quando nós nos reunimos em mais de 2. Mas a oração deve ser permanente em nossa mente. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá? Deixa eu ver. Palmeirense fanático. Pastor, é verdade que tem pessoas que só é liberta quando está possuída por demônios com jejum e oração? Fiquei surpreso quando soube. É que existem demônios, existem espíritos que trabalham contra a nossa vida, que esses demônios só saem no jejum e na oração. E quem sabe você me pergunta, como assim? Tenta me explicar essa questão de demônios que só saem com jejum e oração. Por exemplo, tem demônios que trabalham na nossa carnalidade. Um demônio que atua na nossa vida na área do apetite descontrolado, na área da glutonaria. Esse demônio só vai sair com jejum. Não tem como um demônio, um espírito glutão que trabalha na minha vida, sair apenas com uma oração de alguém, sair apenas eu frequentando um templo, eu apenas assistindo uma live. Não tem como. Para esse espírito glutão sair da minha vida, eu preciso do jejum, que é o jejum que vai derrotar esse apetite descontrolado. Eu sou uma pessoa que eu tenho um vício.
Eu tenho um vício. Como que eu vou derrotar esse demônio do vício? No jejum. Porque esse período de jejum vai fazer esse espírito ser enxotado através da abstinência e automaticamente eu vou vencer. Tem muitas enfermidades que só vai ser repreendida no jejum. Então, tem demônios, como Jesus mesmo disse, que só sai com jejum e oração. Glutonaria, pornografia, vida sexual descontrolada, cobiça, todos esses descontroles, essa falta de equilíbrio é repreendido quando eu entro em jejum na presença de Deus. E oração também, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem pessoas que o demônio pega ele, pega ela através da ira, do descontrole. E aí você entra em jejum e automaticamente esse jejum vai te trazendo equilíbrio para você não estar irado com essas coisas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais está lançando perguntas. Então, no jejum em pensamento. O jejum não é em pensamento. O jejum não é em pensamento porque a palavra jejum significa abstinência total ou parcial de alimentos sólidos e líquidos. Jejum não é oração. Jejum é uma atitude. Então, o jejum não é em pensamento. O jejum é em atitude. Porque é abstinência total ou parcial de alimentos sólidos e líquidos. Então, eu jejuo com atitude e oro em pensamento. Tá bom? Minha esposa chegou. Tá vendo alguma coisa aí? Quem é? Laurilene. Pergunta, existe maldição? A Bíblia diz que não há maldição sem causa. E o que pode ser causa? Tá bom, Laurilene. Vamos responder a sua pergunta aqui. Se existe maldição, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para me colocar na linha do tempo. O que a Laurilene perguntou, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá? Gente, você que ainda não deixou, deixa o seu like, tá baixo. A audiência deu uma travada aí, hein? Deu uma travada agora na hora das perguntas e respostas. O que aconteceu? Agora que é a hora do povo chegar mesmo para a gente estar tirando dúvidas aqui, né? Que muitos venham ter. Deixa eu ver se eu consigo achar a pergunta da Laurilene. Laurilene está bem atrás, né? Meu Deus. Não estou conseguindo encontrar aqui. Deve ter ficado bem para trás, né? Deixa eu ver aqui. Bom, Laurilene, repete a sua pergunta aí novamente na linha do tempo, aqui para mim fixar ela aqui para as pessoas verem, tá? Repete, por favor. Repete aí, por favor, que eu vou colocar aqui na linha do tempo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Pastor, é certo jejuar de TV ou refrigerante ou celular? Maria Domingas. Maria, e todos que estão nos acompanhando, jejum, a palavra jejum é abstinência total ou parcial de alimentos sólidos e líquidos. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui e vocês há de pensar comigo dentro da resposta, tá? Vocês vão me ajudar. O médico chega em mim e diz assim, ó, escuta só, o médico fala para mim assim, ó, você vai fazer uma ressonância magnética com contraste, que é um dos exames mais minuciosos do corpo humano. E nessa ressonância magnética você tem que ficar 12 horas em jejum. Certo? Certo. Aí eu volto para casa, a ressonância é amanhã. Eu chego em casa e digo, sabe de uma coisa? Eu vou jejuar, né? Eu vou fazer um jejum de não assistir televisão, de não pegar no celular, mas eu vou comer e vou beber. Eu vou estar em jejum conforme o médico pediu, mas eu só não vou mexer na televisão e nem pegar no celular e também vou fazer um jejum de não falar palavrão. Esse jejum está valendo para a ressonância magnética? Eu comi de tudo, mas jejuei na televisão, no celular e em coisas semelhantes. Esse jejum valeu? Eu não assisti televisão. Esse jejum valeu? Eu não peguei no celular. Esse jejum valeu? Eu não falei palavrões e nem contei piada. Esse jejum teve valor? Me ajuda aí. Tenta me ajudar. Esse jejum teve valor? Teve valor? Me diga aí. Teve valor? Perante os médicos, não. Por quê?
Porque se perante os homens jejum de televisão, jejum de celular não significa nada, imagine perante Deus. Jejum não é eu me consagrar, eu me santificar, me separando de algumas coisas. Santificação e jejum é totalmente distinto. Quando eu deixo de assistir televisão, quando eu deixo de ficar mexendo em celular, quando eu deixo de contar piada, isso, aquilo, eu não estou jejuando. Eu estou me santificando, me separando de coisas que desagradam a Deus. Tá, pastor? E o refrigerante? Quando eu deixo de tomar refrigerante? Aí você pode até estar fazendo, sim, um jejum parcial. Um jejum parcial. Então, jejum não é de coisas que eu deixo de fazer. Jejum é de coisas que eu deixo de comer e beber. Tem muitas igrejas, muitos pregadores do evangelho aí que pregam, faça jejum de televisão. Eu estou num jejum de celular de 2 semanas. Eu estou num jejum de televisão de 21 dias. Isso não é jejum. A pessoa não está assistindo televisão e está, como ditado, só por aqui. Isso não é jejum. Você pode estar até se santificando, não assistindo televisão, se separando daquilo que desagrada a Deus, se consagrando, mas jejum é abstinência total e parcial de alimentos sólidos ou líquido. Televisão não é jejum, porque eu não como televisão. Celular não é jejum, eu não como celular. Jejum é comida e bebida, parcial ou total. Tá? Compreendido? Deu para entender, Maria e todos que estão me acompanhando? Vamos lá, deixa eu ver aqui se veio a pergunta que a minha esposa trouxe aqui, que eu não consegui encontrar, quero fixar na linha do tempo, para que todos venham ver. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. O Brian, tem muitas perguntas que aparecem na linha do tempo para vocês e não aparecem para mim. Pastor, eu fiz um voto de raspar a cabeça para salvar meus irmãos. Depois disso, todos podem ouvir meus pensamentos. Todos podem ouvir meu pensamento com o meu espírito. Não entendi, Brian. Até a primeira parte da sua fala eu entendi. Pastor, eu fiz um voto, raspei a cabeça para salvar meus irmãos. Ponto. Depois disso, todos podem ouvir meus pensamentos e falar com o meu espírito. A Karen de Poções da Bahia. Não entendi, Karen. Não entendi. Essa de todos falarem com o seu espírito e saber do que se passa, eu não entendi. Agora, você fez um voto de raspar a cabeça, né? Você pode fazer. Isso é um voto de humilhação. É um voto de humilhação. Um voto desse daí é semelhante a um voto financeiro que você faz. Um voto de raspar a cabeça. Pode ser um voto, como eu estou dizendo, né, que é um voto de consagração, de santificação, de não assistir televisão, de não mexer em celular, de algo semelhante. Tudo isso são votos. São votos que são aceitos perante Deus, sim. São aceitos perante Deus. Esses votos, se você faz no temor e na sinceridade perante o Senhor, são aceitos, sim. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui está deixando a pergunta. Pastor, eu tomo remédios controlados de pressão e diabetes. Posso tomar os remédios mesmo em jejum? Pode tomar seu remédio, sim. Pode sim. E com certeza você não está quebrando o jejum. Pastor, existe maldição hereditária? Existe. Existe e é o que mais tem assolado a humanidade. A maldição hereditária não é apenas uma questão da crença, da palavra de Deus, da Bíblia, não. Até a medicina, até a ciência acredita na maldição hereditária. Até a ciência trabalha em cima da lógica da maldição hereditária. Muitos que estão aqui há de escrever na linha do tempo, até para me ajudar nessa minha fala, nessa explicação para Paula Roberta e todos que estão me acompanhando. A maldição hereditária existe, a medicina trabalha em cima dessa base. Prova é que quando você vai até o médico, antes de o médico te consultar, dependendo do exame que você vai fazer, vem uma enfermeira ou uma auxiliar do médico fazer uma sabatina de perguntas para você. E aí, quais são as perguntas? Você tem alguém na família
que tem problema cardíaco? Você tem alguém na família que sofre de diabetes? Você tem alguém na família que sofreu derrame? Você tem alguém na família que morreu com câncer? E aí começam as perguntas. Vai vindo as perguntas, mas tudo voltado para a tua árvore genealógica. Não é nada voltado a você. Voltado a você é as últimas 2 ou 3 perguntas, que é: tem alergia de certos tipos de injeção? Tem alergia de certos tipos de remédio? É as últimas perguntas. Mas o começo, 80% é em cima da sua árvore genealógica. Seu pai, sua mãe, alguém da sua família sofre do coração? Alguém da sua família já foi vítima do câncer? Alguém da sua família, né, já sofreu de diabetes? Alguém da sua família já teve um infarto? E assim sucessivamente. Mas por que alguém da família? Porque é a sua árvore genealógica, é a maldição hereditária. A medicina não chama de maldição hereditária, porque a medicina não acredita no termo maldição. Mas a medicina chama de doenças e problemas hereditários, que são herdados de pai para filho, de filho para pai, de mãe para filha, de filha para mãe, e assim sucessivamente. A maldição hereditária está na árvore genealógica da pessoa. E como quebrar isso, pastor? Nós quebramos a maldição hereditária quando nós aceitamos a Jesus e com toda a nossa fé em Jesus, nós rejeitamos e renunciamos esse mal contra a nossa vida. Rejeitamos e renunciamos essa obra das trevas na nossa corrente sanguínea, na nossa genética espiritual. Tem muita gente aqui que a maldição hereditária está na família dele e na família dela, e isso não pode negar. A avó teve um casamento detonado, o pai e a mãe se separaram e não deram certo, e ela e as irmãs ou os irmãos também são frustrados e infelizes na vida sentimental. Maldições hereditárias. Quanta gente aqui que, se der uma olhada para trás aí na vida da mãe, na vida do pai, na vida dos avós, vão ver que a vida sentimental é um sofrimento tenebroso. Outros, na vida sentimental, se der uma olhada para trás, o avô era rico e morreu pobre. O pai recebeu a herança, isso e aquilo, se acabou em nada. E ele e ela trabalham, como diz, está vendendo um almoço para comprar janta. Mas o que é isso? Maldição hereditária. Pragas hereditárias. Pessoas que sofrem de doença, maldição hereditária, de doenças que vêm na genética da família, e todos sofrem disso, morrem com isso. Maldição hereditária do câncer, maldição hereditária de membros da família morrerem de acidente, né? O tio morreu num acidente trágico, o filho lá morreu também, o outro da família teve um acidente, ficou paraplégico, vegetando em cima de uma cadeira de rodas, o outro se envolveu num acidente e perdeu um membro do corpo, sempre nessa linhagem. Sempre nessa linhagem. Que é isso? Maldição hereditária. Eu vou estar numa live aqui, fazendo uma live com vocês, de preferência sexta-feira à noite, fazendo uma quebra de maldições hereditárias, e eu sei que Deus estará libertando muita gente em nosso meio dessas pragas que têm trazido a frustração e muitas dores na vida das pessoas. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pastor, tem como um escolhido do Senhor perder a salvação? Tem sim, com certeza tem. Tem muita gente escolhida por Deus que estão no inferno agora, foram escolhidas por Deus, porque Deus escolhe, mas a pessoa é que decide. Deus não força nada em ninguém. Deus escolhe, mas a pessoa decide. Saul era um escolhido de Deus. Saul foi um escolhido de Deus. E ele, pela sua ganância, pela sua falta de temor, se jogou nas trevas por conta própria. Essa historinha que muitos contam também, que é um jargão popular que não está na Bíblia, é de quem tem promessa não morre. Isso é mentira. Tem muita gente com promessa morrendo. Tem muita gente com promessa morrendo no crime, morrendo nas drogas, morrendo nos vícios. Tem muita gente com promessa de Deus morrendo na vida errada.
Porque embora Deus fez a promessa, mas para a promessa se materializar, não compete a Deus, compete à obediência da pessoa, compete a pessoa fazer por onde essa promessa se materializar, e aí é que entra o livre-arbítrio. Judas Iscariotes foi escolhido. Se você for ler na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Jesus escolheu 12. Jesus escolheu 12. E dentre os 12, Judas foi um escolhido. Mas ele, por conta própria, se lançou na perdição e nas trevas. Então, tem como o escolhido se perder, sim. Tá? Tem como o escolhido se perder, se esse escolhido não der valor a Deus. Tem muito escolhido desviado do evangelho. E se morrer desviado do evangelho, já era. Já era. Tá? Pode ter certeza disso. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha o que a Maria Vieira está dizendo. Família da minha mãe é câncer. A família do meu pai é do coração. Olha aí, ó. Problema hereditário. Tá aí, não tem como negar esse mal na árvore genealógica, esse problema hereditário. Não tem como negar. Tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver. Pastor Claudinei, e quando a avó joga praga? Pastor Claudinei, quando a avó joga praga, jogada pela avó. Praga jogada, Maria Rosária. Praga jogada pelos avós, pelos pais. É por isso que eu preciso trazer a live na sexta-feira mesmo, agora já, sobre quebra de maldições hereditárias, para trazer com mais explicação, porque não vai dar para me responder essas perguntas sobre maldições hereditárias em um minutinho aqui para vocês. Vai ficar muita sombra dentro de uma resposta original. Então, eu vou precisar de uma live mesmo para trazer. Vamos combinar para sexta-feira que vem. Não deixa eu esquecer. Minha esposa está aí, já anota na agenda aí, minha esposa. Coloca na minha agenda aí para mim trazer essa live sexta-feira. E todos que estão aqui já participar também na sexta-feira da live sobre maldições hereditárias, tá bom? Já fica agendado para sexta-feira. Fica agendado para sexta-feira e eu vou estar trazendo isso aí. Se praga de avó, praga de avô, praga de pai, de mãe, pega. Pega e pega com força. Pega e funciona na vida de muita gente e é a causa de muitos estarem aí vivendo na penúria, no sofrimento. Então eu vou estar trazendo uma live exclusiva para isso e vamos estar quebrando essas maldições em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Franklin Marinho. Pastor Claudinei, como funciona o mundo espiritual quando um feiticeiro faz um feitiço para atingir uma pessoa? O que acontece? Bom, o mundo espiritual trabalha em cima de legalidade. O que é legalidade? Legalidade é permissão. Legalidade é uma carta, uma chave que eu entrego para o próprio Satanás trabalhar na minha vida. Isso é legalidade. Como que eu entrego uma chave para Satanás trabalhar na minha vida? Através do pecado. Então, eu sou uma pessoa que eu estou aqui. Aí, de repente, eu peco contra Deus. A partir do instante que eu pequei contra Deus, eu peguei essa chave e disse, ó, Satanás, está aqui, ó. Essa aqui é a chave da minha vida, viu? Você tem autonomia para entrar e sair a hora que você quer. Pronto, a porta está aberta. Ele não vai entrar. A porta está aberta, mas ele não vai entrar. Ele vai esperar uma oportunidade fixa para ele trabalhar e me detonar. E aí é que entra a macumbaria. Porque aí alguém vai lá na feitiçaria, no feiticeiro, e diz assim, ó, faz um trabalho contra a vida dele, para ele se dar mal na vida profissional e viver na miséria. Eu quero ver ele, ele virando lixo na cidade para se alimentar. É isso que eu quero. Antes de matar ele, faz ele virar latões de lixo para comer. Aí, o pai das trevas vai lá, faz o trabalho, cobra o dinheiro do cliente, né? Do cliente que foi lá. E esse espírito é pago e direcionado em cima do meu nome, da minha fotografia, do meu endereço, do número da minha casa ou algo semelhante. É direcionado. E esse espírito vem. Quando esse espírito vem, ele vai observar o quê? Tem legalidade para mim entrar? Ou essa pessoa está vivendo em Jesus Cristo? Tem porta para mim entrar? Ou o Espírito de Jesus Cristo está do lado dele e dela? Não. O Espírito de Jesus Cristo está do lado dele e do lado dela. Aí esse Espírito volta e não entra.
e chega lá e fala lá na casa do pai da escuridão, ó, na vida daquele e na vida daquela não dá. Não adianta pagar trabalho, não adianta fazer nada, porque não dá para mexer com aquela pessoa, porque o homem de branco, aquele que é o Todo-Poderoso, está do lado dele e do lado dela. Não dá, não adianta, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você consegue compreender? Porém, se é pago lá e chega aqui, eu dei a chave na mão de Satanás com os meus pecados, ele cai para dentro. Cai para dentro e já começa a fechar a porta, vai travando, vai aqui, vai dali, e a minha vida começa a virar um caos, começa a virar um tormento. Então, para o mundo espiritual começar a trabalhar contra a minha vida, esse mundo espiritual precisa de brechas, de portas, de legalidade, de chaves que eu entreguei com as minhas atitudes erradas perante o mundo espiritual. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Maldição sem causa não pega, mas se tiver na vontade de Deus. A maldição sem causa não pega, mas o problema é que muita gente abre brecha para essas causas. Tá? Abre brecha para essas causas. Deixa eu ver quem mais aqui está escrevendo. E nós já vamos caminhando para os instantes finais, hein? Cadê o like, gente? Deixa o seu like para cima. Deixa o seu like para cima, deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, gente. Vamos lá. Eu vou responder sobre maldição na outra live. Tem muita gente escrevendo aí sobre maldição. É um tema muito bom. Eu vou responder na outra live, na sexta-feira, tá? Vai ser na sexta-feira. Pastor, você já expulsou o demônio no nome de Yeshua? Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, né? Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. Como eu estou aqui no Brasil, na linguagem portuguesa, eu expulso demônios em nome de Jesus, tá? Como eu estou aqui no Brasil, falo português, eu expulso em nome de Jesus Cristo. Se eu fosse, né, se eu estivesse em Israel falando no hebraico, automaticamente eu iria utilizar o nome de Yeshua, tá? Como eu estou no Brasil, dentro da minha linguagem, eu uso o nome de Jesus Cristo para expulsar os demônios. Eu aceitei Jesus quando eu me converti, né? Eu não aceitei o nome Yeshua, eu aceitei Jesus, porque na linguagem portuguesa se fala assim, entende? Então, o nome Yeshua é em hebraico, né? O Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, o Messias, tá? Então, se você me perguntar se eu já expulsei demônio em nome de Yeshua, já expulsei demônios em nome de Jesus, que é o mesmo, que é Yeshua, o Filho do Deus Altíssimo, tá bom? E aí vem muitas pessoas agora nos dias atuais, trazendo, né? O nome é esse, o nome é aquele, a vida dessas pessoas é isso, né? Viver embasado nessas questões, e as pessoas não conseguem mais examinar o evangelho, examinar as escrituras, se não for em cima desse contexto de o nome disso, o nome daquilo, quando o evangelho é muito vasto para que nós possamos responder, para que nós possamos buscar o conhecimento perante a palavra de Deus, tá bom? Então, se você me perguntar, já expulsou o demônio em nome de Yeshua? Já expulsei em nome de Jesus Cristo e expulso em nome do Senhor Jesus, tá? Se fosse falando no idioma e na linguagem hebraica, aí sim eu expulsaria em nome de Yeshua, tá? Os que são convertidos no evangelho e falam em hebraico, automaticamente eles vão expulsar em nome de Yeshua, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. A irmã que escreveu, pastor, acho que não vê minha pergunta, não lê minha pergunta. Que pergunta é, meu Deus do céu? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui no meio de muitas, que não apareceu aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Estou voltando. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo. Pastor, a pergunta do irmão Frank, como funciona o mundo espiritual, tal, eu já respondi, né? Deixa eu ver aqui. Cadê a pergunta da irmã que diz que eu não respondo as perguntas dela, meu Deus? Cadê? Não estou... Está aí, minha esposa? Achou a pergunta dela? Deixa eu ver aqui, então. A paz do Senhor, gostaria de saber o que Jesus quis dizer que não veio trazer paz, mas espada. Desde já,
Obrigado. Deus abençoe. Daniele Garcia. Jesus disse assim, ó, eu não vim ao mundo trazer paz. Não, eu vim trazer espada. Por que Jesus disse eu vim trazer espada? Porque Jesus veio trazer uma consciência de que aqui nessa terra a vida é uma guerra. Jesus veio trazer uma consciência de que aqui nessa terra é uma batalha. Aqui nessa terra não existe essa história de paz. Aqui nessa terra, a paz predomina no nosso interior, na nossa consciência, através do sangue de Jesus que lavou a nossa consciência. Mas, em regra geral, no estereótipo, é batalha. E para que serve a espada? Para matar. Matar quem? Pessoas? Não. As obras do diabo. As obras das trevas. Prova que aqui é batalha, que depois que ele falou isso sobre a espada, ele começou a citar que ele veio trazer espada e haverá divisão entre o pai e o filho, a filha e a mãe, a nora e a sogra, o sogro e o genro, e assim sucessivamente. Por quê? Porque essa batalha acontece no meio da sociedade, entre quem crê em Jesus e entre quem não crê. E nós precisamos dessa espada que é a palavra de Deus. Com essa espada que é a palavra de Deus, eu consigo vencer a batalha. Foi o que eu citei há instantes atrás, quando eu estava falando da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus veio trazer esse conhecimento verdadeiro da palavra para todos que querem vencer, para todos que querem triunfar na face desta terra. Tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais. Respondida a pergunta? Eu vim trazer espada, eu vim trazer essa consciência de que a vida é uma guerra. A vida não é melzinho na chupeta. A vida é batalha, a vida é guerra. E nós temos que estar pronto para isso. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá, gente? Quem não deixou o like, deixa o like. Caiu a audiência, hein? Muita gente foi embora. O que aconteceu, hein? Deixa cair não. Chama aí o povo. Deixando o like para cima, você que ainda não deixou, deixe, que com certeza Deus estará nos honrando. São choques entre parentes, exatamente. É batalha. E se nós não tivermos a espada, que é a palavra do conhecimento, então nós estaremos totalmente vencidos e derrotados na face dessa terra. Obrigado, Silas Francisco, que fez uma oferta aí pelo CNPJ, pelo Pix do Ministério. Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando, que vai nos ajudar. Nos ajude pelo Pix do Ministério, tá? Que é o número do CNPJ. E o número da conta do Itaú está com problema lá. Esses dias atrás deu um problema na conta do Itaú e agora voltou novamente, né? Esse problema, o Itaú é um banco meio que melindroso, meio que complicado. É um dos bancos que estão encabeçando aí o novo sistema do real digital e está havendo problemas na conta de muita gente. Então, eu peço para você ajudar na conta do Ministério, né, direto na conta do Ministério, no Pix do Ministério, para que nós possamos dar continuidade na obra de Deus até que o Itaú resolva esse problema que está lá e aí eu aviso vocês. Está aí o número da conta. Gente, eu vou fazer uma oração, falta 3 minutos para completar 2 horas, tá? Falta 3 minutos para completar 2 horas e aí, então, eu vou encerrar. Quinta-feira, às 8 da noite, eu volto com a live de perguntas e respostas, tá? Quinta-feira, live de perguntas e respostas. E sexta-feira, a live da quebra de maldição hereditária, as maldições hereditárias, tá? E o jejum, agora no decorrer dos dias, o jejum vai ser segunda-feira. Segunda-feira será o jejum. Nessa segunda vai ser o nosso jejum. Segunda agora, vai ser o jejum. E eu volto com vocês no decorrer desses dias. Segunda, 6 horas da manhã, estaremos abrindo o jejum. Amanhã teremos live e aí eu vou estar explicando melhor sobre o grande jejum. Hoje à noite também tem uma live. Eu vou estar com a minha esposa hoje à noite, trazendo para vocês aí um vídeo, um comentário bem especial hoje à noite. 8 horas da noite, eu vou estar junto com a minha esposa. Combinado? 8, vamos fazer assim. 8 não, 8h30, para dar tempo dessa live aqui ter engajamento. 8h30 da noite, tá? 8h30 da noite eu vou estar com a minha esposa. Fechado? Combinado? Deus abençoe a todos. E o escudo, pastor? O que tem o escudo? Eu falei sobre o escudo da fé. Foi dito aqui sobre todas as armaduras, sobre todas as ferramentas da armadura. Vocês depois voltam essa live e assistam lá, que foi falado sobre todas as ferramentas, tá bom? Todas, sem exceção. Pastor, fala sobre o homossexualismo. Vamos fazer uma live falando sobre isso, sim. Vamos fazer, tá bom? Deus abençoe a todos. Hoje, 8h30 da noite, eu vou estar com a minha esposa, tá bom? 8h30 da noite, em um vídeo bem especial para todos vocês. Eu sei que vai ser bênção de Deus, tá bom? Deus abençoe. Gente, o número da conta está aqui, o número do Pix está aí.
eu estou contando com a sua ajuda nesse início de mês. Nós precisamos da sua contribuição para nós avançarmos na janela 1040. Nós precisamos da sua contribuição para nós avançarmos. Não é R$100, $100, 100 euros, R$50, 50 euros, 50 dólares, ou qualquer moeda que é aí do seu país, que vai deixar você mais pobre ou mais rico. Mas isso pode trazer muitas bênçãos, porque é a generosidade que traz a grandeza de Deus para a nossa vida. Tá bom? Então nos ajude. Eu estou contando com a sua contribuição. Vou terminar essa live e vou esperar você fazer um Pix aí nos ajudando, contribuindo, para que nas primeiras horas de segunda-feira nós possamos investir no projeto da Janela 1040. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Deixe o seu like, você que não deixou. Compartilhe essa live com todos que ainda não tiveram acesso, porque eu sei que é crescimento espiritual. Beijo na sua alma. Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome de Jesus. E até às 8h30 da noite, em nome de Jesus. Um abraço a todos.